seja aqui ou seja lá, muito além das fronteiras. Nas planícies, nos valados, nas florestas ou cidades, em montanhas altaneiras. Não importa onde for, onde Deus mandar eu vou, pronto pra fazer missões. Na missão de dar a vida, resgatar almas perdidas, missionários de Deus, pra fazer missões. Primeiro passo é ser escolhido, mandado por Deus, se despojar da velha natureza com os caprichos seus, sempre dizer: envia-me, Senhor, aonde quer que eu vá. Não se preocupe, mesmo sabendo que precisa de recursos financeiros, se Deus te manda e te dá condições pra ir ao mundo inteiro, ganhar as almas, transmitir a graça como mensageiro. Vai chorando, vai gemendo, vai sentindo aquela falta dos queridos que ficaram. E o tempo vai passando, a saudade aumentando, só lembranças lhe restarão. Você diz: não vou pra lá, só se for outro lugar, lá é muito perigoso. Você não irá sozinho, Deus irá no seu caminho, será muito glorioso pra fazer missões. Primeiro passo é ser escolhido, mandado por Deus, se despojar da velha natureza com os caprichos seus, sempre dizer: envia-me, Senhor, aonde quer que eu vá. Não se preocupe, mesmo sabendo que precisa de recursos financeiros, se Deus te manda e te dá condições pra ir ao mundo inteiro, ganhar as almas, transmitir a graça como mensageiro. O primeiro missionário desceu lá da sua glória. Bem, estamos aqui no ramal que liga a Cachoeira do Aruã e a Translago. Estamos aqui em plena selva amazônica, aqui nesta selva muito abençoada, onde estamos tendo uma dificuldade para chegarmos até a Cachoeira do Aruã, mas acreditamos que Deus está conosco e nós vamos ser mais do que vencedores nesta jornada. Está conosco aqui Pastor Levi, Pastor Júnior e Gessé e o irmão Zezinho, que fazem parte desta caravana. E agora nós vamos entrevistar o pastor Levi Monteiro, presidente da Secretaria de Missões, que está indo à visita nos 2 campos missionários desta região. Muito bem, como os irmãos podem ver, apesar de que nós já andamos nessa estrada há mais de 7 anos, mas ainda encontramos obstáculos. E pela primeira vez estamos vindo de carro nessa viagem e estamos encontrando alguns obstáculos pelo caminho, mas como foi na primeira vez, tivemos outros obstáculos como caídas, lama na estrada. Dessa vez, graças a Deus, está enxuto, não tem lama, mas tem as caídas. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus, queremos varar ainda hoje ali na Cachoeira do Aruã, para amanhã, pela manhã, prosseguirmos viagem até o Rio Maró, lá no repartimento onde nós temos o nosso missionário Francisney fazendo ali a obra do Senhor nosso Deus. Pastor Levi, qual é o objetivo desta viagem ao campo missionário? O objetivo da nossa viagem é inaugurarmos 2 congregações, uma que fica na comunidade Mariazinha, ali no Rio Marozinho, e a outra na comunidade Parintins, no Rio Maró. Mas para isso nós temos enfrentar alguns obstáculos, e também nessa viagem
estaremos realizando um batismo na sexta-feira pela manhã. Então contamos com as orações dos nossos irmãos e em nome de Jesus nós vamos continuar e vamos alcançar o nosso objetivo. Bem, amigos, irmãos, telespectadores do programa Assembleia de Deus em seu lar. Estamos aqui em uma viagem missionária. Estamos indo para a Cachoeira do Aruã e estamos encontrando algumas dificuldades, pois este ramal tem muitas caídas de madeira, onde dificulta a nossa caminhada com esse transporte na qual está levando a equipe até aquele campo de missões. Mas cremos que vamos conseguir, porque já Deus está conosco nesta jornada. Ganhar as almas, transmitir a graça como mensageiro. Vai chorando, vai gemendo, vai sentindo aquela falta dos queridos que ficaram. E o tempo vai passando, a saudade aumentando. Só lembranças lhe restarão. Você diz não vou pra lá, só se for pro lugar. Lá é muito perigoso. Você não irá sozinho, Deus irá no seu caminho. Será muito glorioso pra fazer missões. Primeiro passo é ser escolhido, mandado por Deus. Se despojar da velha natureza com os caprichos seus. Sempre dizer, envia-me, Senhor, aonde quer que eu vá. Não se preocupe, sabendo que precisa de recursos financeiros. Se Deus te manda, te dá condições pra ir ao mundo inteiro.
Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes... Bem, estamos aqui dando continuidade nesta viagem. Já saímos agora da Cachoeira do Aruã. Estamos indo com destino ao repartimento, ao rio chamado Maró, Rio Maró. E está conosco aqui, encontramos, aliás, outro obstáculo nessa viagem, como vocês podem ver aqui pela nossa reportagem. E fazendo parte também desta viagem, o pastor Júnior, que está conosco. Pastor Júnior, o que o senhor está achando dessa viagem? Olha, quero aí falar para todos os nossos telespectadores desse abençoado programa que essa aqui tem sido uma viagem bastante impactante. Desde ontem saímos lá de Santarém, ficamos acordados desde as 2 da manhã, chegamos aqui na Cachoeira do Aruã bem à noite e hoje pela manhã já saímos lá da Cachoeira, estamos indo em direção ali o repartimento, Campo do Maró, onde será feito esse abençoado trabalho, inauguração de 2 congregações e também será feito um batismo. E nós louvamos a Deus pela experiência que nós estamos tendo, experiências que só vão animar. E aqueles que estão vendo estas filmagens, fique sabendo que toda a sua ajuda, toda a sua contribuição que você faz com a obra missionária é para isso aqui.
nós estamos vendo os frutos. Até tem um irmão conosco aqui que está pegando uma carona conosco. Ele é fruto desse trabalho, das primeiras viagens que eles fizeram, já está servindo aqui para ajudar a tirar este tronco do meio do caminho. Então é um irmão que foi ganho para Jesus numa das viagens do pastor Levi, juntamente com a sua equipe. Já está ajudando a tirar os obstáculos do meio do caminho. Bem, na viagem está conosco o nosso irmão Zezinho, que é o motorista, proprietário da caminhoneta que está levando a equipe até a comunidade do repartimento. Irmão Zezinho, quais são as dificuldades que o senhor pode expor para os nossos telespectadores do programa Assembleia de Deus desta viagem? Olha, durante a viagem, durante o meu tempo de motorista, que é a minha profissão, eu nunca tinha enfrentado dificuldade como essa que a gente tem enfrentado agora. Porque o trajeto de 50 quilômetros ontem à noite nós fizemos em 6 horas. De uma certa forma que a dificuldade para se alcançar o Campo do Maró ela é muito grande, mas com a alegria no coração de saber que isso é serviço para o mestre e que as almas que estão lá necessitam da nossa visita, da nossa cooperação e, em primeiro lugar, da evangelização que a gente tem feito no decorrer de 5 a 6 anos para cá. Que essa não é a primeira vez que a gente está vindo aqui para o Maró, essa já deve ser a 8ª viagem, mas de caminhão é a primeira. E a dificuldade não é pouca, porque passar 6 horas para andar 50 quilômetros em meio à dificuldade não é fácil. Mas com a certeza no coração que isso é para a glória de Deus e que o trabalho missionário tem sido realizado aqui na Cachoeira do Aruã, que nós estamos agora entre o Aruã e o Maró, já na metade da viagem, e se Deus quiser, quando lá por meio-dia, nós estamos chegando ao nosso destino e realizando aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Braços abertos por todos morrer. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Estiver dormindo, pra ouvir o gemido em meio ao clamor de milhões. É hora de se preocupar com as almas carentes. Desperta, dormente, comece a fazer missões. Atender alguém que está te chamando, chorando a falta de amor em sua alma ferida. Dizer que nem tudo acabou, ainda resta esperança. Mostrar pra quem está morrendo a fonte da vida. Não temas, meu filho querido.
necessitado. Mostrar o amor praticado e não teoria. Fazer o bem é o dever de qualquer cidadão. Fugir desse clima farsante de hipocrisia. Falar a verdade em qualquer circunstância da vida. Ainda que a dor da ferida atinja você, muitos não vão aceitar porque isso é mistério. Se tu não pregar o evangelho, alguém vai morrer. Não temas, meu filho querido, e não se apavore. Eu sempre estarei do teu lado, eu não te esqueci. Somente um pouquinho de tempo, vigia e ore. Eu sempre zelei por aquilo que eu te prometi. Não temas, meu filho querido, e não se apavore. Eu sempre estarei do teu lado, eu não te esqueci. Somente um pouquinho de tempo, vigia e ore. Eu sempre zelei por aquilo que eu te prometi. Eu sempre zelei por aquilo que eu te prometi. É hora de se despertar quem estiver dormindo, pra ouvir o gemido em meio clamor de milhões. É hora de se preocupar com as almas carentes. Desperta, dormente, comece a fazer missões. É hora de atender alguém que está te chamando, chorando a falta de amor em sua alma ferida. Dizer que nem tudo acabou, ainda resta esperança. Mostrar pra quem está morrendo a fonte da vida. Não temas, meu filho querido, e não se apavore. Eu sempre estarei do teu lado, eu não te esqueci. Somente um pouquinho de tempo, vigia e ore. Eu sempre zelei por aquilo que eu te prometi.
Muito bem, neste momento estamos aqui na comunidade da Mariazinha, onde logo mais às 6 horas estaremos inaugurando mais uma congregação do campo do Rio Maró. Estamos aqui com o pastor Francisney, que é o pastor presidente deste campo de trabalho aqui na comunidade de Mariazinha, onde será inaugurada a congregação que tem como nome Betel. Pastor Francisney, como é que o senhor se sente recebendo a equipe da Secretaria de Missões aqui no seu campo de trabalho e também com a conclusão desse trabalho que será inaugurado logo mais? Em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar servindo ao Senhor no meio de um povo que, de tão distante que é da cidade, mas que adora a Deus, né? Foi um privilégio chegar até aqui e eu agradeço a Deus em primeiro lugar, mas agradeço a Secretaria de Missões da cidade aqui de Santarém. Foi graças à Secretaria de Missões que é possível hoje este campo estar tendo uma nova realidade, pelo apoio, pelo incentivo, pelo amparo financeiro. E para mim é muito importante o que acontece. Enquanto muitos lugares estão abandonados, a Secretaria de Missões cumpre o seu papel de carinho com a obra de Deus, do ID do Senhor Jesus, fazendo valer este ID no meio de pessoas tão humildes e necessitadas do Evangelho de Cristo. Corta um pouco aí. Muito bem, como vocês podem ver, estamos aqui entrevistando o pastor Francisney, pastor presidente do campo do Maró. Pastor Francisney, quantas congregações com esta inaugurada hoje fazem parte deste campo de trabalho? Nós estamos com a sede hoje no 5º templo, né? Com a sede, são 4 congregações e a sede que fica ali no repartimento. Quando o senhor chegou aqui ao campo do Maró, quantos templos inaugurados já tinha? Existia a sede e mais 2 templos, que é o Monte Horebe, ali no Porto Rico, e a Nova Canaã, também na comunidade de Canaã. Muito bem. Então o senhor faz quanto tempo aqui neste campo de trabalho? Estou completando 8 meses de trabalho neste lugar. E com esses 8 meses, o senhor já concluiu 3 obras que a gente pode ver, que é esta congregação e ainda mais um refeitório que será inaugurado e mais outra congregação. É verdade, graças a Deus e o apoio também da Secretaria de Missões, do pastor presidente da Assembleia de Deus de Santarém, pastor Jaime, e também de muitos irmãos, também de Belém, irmãos que têm sido companheiros nossos ali na cidade de Belém, em Castanhal, em Irituia, em vários lugares que têm sido companheiros nossos, enviando ajuda para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Claro que isso só foi possível porque Deus uniu tanta gente, ainda que não apareça, mas muita gente está envolvido para que esta batalha chegasse hoje a ter esta alegria para todo o povo. Muito bem, nós sabemos que este campo aqui no Rio Maró, ele faz 6 anos que foi tomado à frente pela Secretaria de Missões, e dentro desses 6 anos, o senhor com 8 meses que tomou posse aqui nesse campo de trabalho, pastor, quantos membros e congregados já existe aqui nesse campo de trabalho? Olha, membros, nós temos em média uma faixa de 30 membros. Agora, congregados, nós temos mais de 80 congregados espalhados em todas as congregações. Aqui a realidade é um pouco diferente, não é tão simples o evangelizar, mas Deus tem sido misericordioso e levado os corações aos pés do Senhor Jesus. Muito bem, mas pastor, entre crianças, jovens e adolescentes, a gente pode observar que dá mais de 200 pessoas, né? É verdade, porque a gente geralmente olha para os adultos, né? A gente olha para os jovens, a gente olha para as senhoras, ainda que a gente saiba que se for conferir criança, tem muita criança e muito adolescente. Agora também eu quero frisar, que é uma parte que eu me sinto muito honrado, em estar substituindo o pastor Juarez. O pastor Juarez foi para mim um campeão, um lutador, um homem de Deus, e que eu deixo registrado aqui meu agradecimento a tudo que ele fez por esta comunidade também.
Muito bem, a reportagem do programa Assembleia de Deus em Seu Lar, aqui no Rio Maró, na comunidade da Mariazinha, fazendo a cobertura deste grande trabalho abençoado. Assembleia de Deus de 1928, uma igreja com as marcas da vitória. Muito bem, nesta viagem também está conosco o irmão José Orivan, é um dos pioneiros aqui evangelizando a comunidade do Mariazinha. Quando numa tarde chegamos aqui, pastor Juarez, irmão José Orivan e aqui o repórter irmão Raimundo Santos. E irmão José Orivan, como é que o senhor se sente hoje realizando a inauguração deste templo, desta congregação que tem o nome de Betel aqui na comunidade de Mariazinha? Para mim é uma felicidade, porque nós estivemos aqui há 5 ou 6 anos atrás, eu, o irmão Raimundo e o pastor Juarez, que hoje já não se encontra mais nesse campo, está em outro campo. Nós estivemos aqui evangelizando esse lugar pela primeira vez. E depois de 5 ou 6 anos depois, eu fiquei surpreendido de vir aqui e ver a inauguração desse maravilhoso templo. E muitas das pessoas que aceitaram a Jesus naquela época permanecem firmes, permanecem servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor, que vive e vive para todo sempre. Essa é uma das alegrias do nosso coração, de depois de tanto tempo, como pioneiros que fomos, estando aqui evangelizando essas pessoas, hoje nós podemos contemplar o trabalho que Deus fez através do pastor Juarez e do pastor Sidney, que hoje se encontra como pastor presidente desse campo. E as pessoas que nós oramos por elas estão firmes na presença de Deus, adorando ao Senhor. E hoje é mais uma agência da Porta do Céu que será inaugurada logo mais. E para nós só é motivo de satisfação e alegria saber que tudo aquilo que nós fizemos há 5 anos atrás, Deus, pela sua infinita misericórdia e compaixão, alicerçou. E como vocês podem ver, aqui estão os frutos para a glória do Senhor Jesus. Muito bem, está conosco também, como líder desta equipe, que estamos aqui na comunidade de Mariazinha, pastor Levi Monteiro, pastor secretário de missões da SEMADES, da Assembleia de Deus em Santarém, e vice-presidente também da Assembleia de Deus em Santarém, aqui representando o nosso pastor Jaime, e que com certeza, vindo aqui pela primeira vez, qual é a sua alegria que o senhor sente em poder, nesta tarde, realizar um ato de cerimônia inaugural de mais um templo da Assembleia de Deus aqui no campo do Rio Maró? Muito bem, eu louvo a Deus pelo privilégio de estar neste lugar, inaugurando esta congregação. Esse trabalho começou há 5 anos atrás com os pioneiros, irmão Raimundo Santos, nosso repórter, entrevistador, também o nosso irmão José Orivan, conhecido como Zezinho, e o pastor Juarez. Eles vieram aqui e ganharam algumas almas para o Senhor Jesus e começaram esse trabalho. Então essa comunidade é bem distante de Santarém, comunidade Mariazinha, no Rio Marozinho. Então eu glorifico a Deus porque nós vemos o fruto de um trabalho sério, um trabalho dinâmico e que Deus tem abençoado. Com essa congregação, nós já contamos com 28 templos e congregações do nosso campo missionário aqui na nossa região. Então, eu gostaria também de dizer que os irmãos da comunidade se empenharam para que esse projeto chegasse ao que está, e com certeza o projeto de evangelização das demais comunidades dessa região será implementado com mais força e mais afinco para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus amados irmãos e amigos telespectadores do programa Assembleia de Deus em Seu Lar. Vocês podem ver através da nossa reportagem e das nossas imagens que estão sendo realizadas neste momento pelo nosso cinegrafista Moisés. Estamos ainda aqui na comunidade de Mariazinha, no Rio Maró, aonde nesta tarde será inaugurado o templo da Assembleia de Deus aqui na comunidade de Mariazinha. E o nome da congregação é Betel, aonde está sendo concluído para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E todas essas pessoas que vocês estão vendo, irmãos, amigos, foram convidados. Outros moram aqui nessa comunidade e outros moram também aqui à margem do rio Marozinho. E para nós é uma satisfação imensa poder estar aqui com esse povo abençoado para mais um trabalho realizado
na tarde deste dia, para a glória do nome do Senhor. Assembleia de Deus, desde 1928, uma igreja com as marcas da vitória. E hoje nós chegamos nesse lugar com o intuito de fazer essa inauguração, é porque Deus nos conduziu aqui, Deus abriu todas as portas. Não foi fácil esse trabalho. Os pioneiros, inclusive para a glória de Deus, os pioneiros da obra nesse lugar estão aqui. Nosso irmão José Olivan, irmão Raimundo Santos, pastor Juarez não pôde estar, mas eles estiveram aqui, eu creio que há 5 anos passados, semeando uma semente. E muitas pessoas ouviram a ministração e a pregação da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui colhendo esse fruto para a glória e o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, nós iremos fazer uma oração depois. O pastor da igreja, o pastor Francisney, juntamente com o irmão Raimundo, estarão aqui simbolicamente abrindo esta congregação pela primeira vez. E depois nós estaremos entrando no tempo, nosso irmão Ivan irá cantar o hino 144. Então, na canção deste hino, nós estaremos entrando, e lá dentro o pastor Francisney estará também trazendo uma palavra, falando daquilo que Deus colocar no seu coração referente a esta obra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, Senhor amado, estamos na tua presença, Senhor, te agradecendo porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Te agradeço, Pai, por essa agência, por essa congregação. Eu te agradeço, meu Senhor da glória, porque o Senhor tem abençoado o teu povo, tem abençoado esta comunidade de Mariazinha, Senhor, aqui neste rio, nesses rincões da Amazônia brasileira, Senhor da glória. Aqui o Senhor tem olhado para este povo, o Senhor tem olhado para cada homem, cada mulher desta comunidade, cada criança, cada jovem e adolescente, Senhor. O Senhor tem tido misericórdia e tem enviado nesta casa, Senhor Deus, para que este povo possa buscar a tua face, Senhor. A tua palavra nos diz, meu Pai, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então aqui o povo terá a oportunidade de congregar-se, meu Deus, buscando a tua face. Abençoa, Senhor da glória, este lugar. Abençoa esta região, esta comunidade, Senhor, esteja debaixo, Pai, das tuas bênçãos, meu Senhor da glória. Meu Deus, abençoa o pastor desta igreja, o pastor Francisney. Meu Deus, continua abençoando o teu filho dentro das tuas mãos. Nós consagramos ela a ti, Senhor da glória. Meu Deus querido, e isso tenho certeza que engrandece e glorifica o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, abençoa aqueles que contribuíram, Pai. Aqueles, meu Deus, que ofertaram. Aqueles que trabalharam, que derramaram o seu suor, Senhor. Recompensa com as bênçãos dos céus e abençoa o teu povo. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza comigo que Jesus é o caminho dos céus. Não os vê qualquer valor combater.
Isso é uma prova viva de que nós juntos mudamos a realidade. Amém? Piazinha, Aracati, né? Tem gente de todo lugar, graças a Deus. Então isso é uma prova que nós podemos mudar a realidade. Que tomaram essa decisão, amém? Mas tem gente aí que precisa vir à frente. Eu não vou apontar não, mas o Espírito Santo sabe que você precisa. Aleluia! Pastor! Aleluia! Deus vai levantar um homem desta comunidade que será uma referência espiritual em toda a região e aqui do repartimento. Ele está endurecendo o coração, pastor. Ele não quer, pastor. Ele até gosta, ele vem, ele participa. Já conversou com o Senhor várias vezes, mas Deus está te chamando hoje. Venha, 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 venha. Venha você que está endurecendo o coração. Em nome de Jesus, eu repreendo agora as cadeias, eu repreendo agora tudo aquilo que te prende, em nome de Jesus. Lotebar não é o teu lugar. Amém? Pastor Levi, vem até a frente aqui. Muitos ouviram, Senhor Deus, e entenderam essa mensagem e vieram a Ti aceitando a Jesus como Salvador. Por isso, nesta hora, Pai, meu Deus querido e santo, eu te peço, Senhor da glória, que os pecados dessas pessoas sejam perdoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprindo, meu Deus, a Tua palavra que diz que se na Tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres. Os irmãos que glorificam o nome do Senhor, né? E nessa manhã nós possamos participar desse café aqui abençoado. Se as xícaras e os copos não derem para todos no momento, não é só ter paciência, né, pastor? E aguardar que vai desocupar, aí que Deus possa ser glorificado nas nossas vidas, tá? Isso faz parte do crescimento do povo de Deus e a cada dia vai ser assim, né? Sabe, no próximo ano vamos ter outra festa e vocês novamente serão abençoados. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos tem dado, por mais uma noite. Abençoa todos nós que aqui chegamos, Senhor, agora. Abençoa as tuas servas que prepararam, os teus servos que contribuíram, também agora este alimento.
Olha para aqueles que não têm, Senhor Deus, nós te agradecemos por eles. Agradecemos pela terra que o Senhor nos tem dado para que possa produzir o pão, Senhor, ao que trabalha, Pai amado. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, nesta manhã estamos aqui na comunidade do repartimento, onde é o segundo dia do trabalho da Igreja Assembleia de Deus aqui no campo do repartimento Rio Maró. Como vocês podem ver pelas nossas imagens, nesta manhã, neste momento está sendo servido o café da manhã aqui na Casa Pastoral, onde logo mais às 9 horas estaremos também em um ato cerimonial de inauguração da hospedagem aqui do campo do repartimento. E estamos aqui com o irmão Antônio, que é o presidente aqui da comunidade e também o dirigente da Igreja Assembleia de Deus aqui no campo do repartimento. Irmão Antônio, como é que o senhor se sente nesta manhã vendo esse grande número de irmãos aqui participando deste café abençoado e também o senhor dirigindo este trabalho ao lado do pastor Francisney? Pra cá. Não olhe para o microfone, nem pegue. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, né, e os irmãos que aqui estão. Bom, eu me sinto feliz de estar aqui na frente desse trabalho, juntamente com todo esse movimento, sabendo que é um passo que nós demos a mais para que nós possamos chegar mais no reino do céu. É uma alegria grande, né, de ter aqui em nossa comunidade essa festa, como já tivemos em Mariazinha, e daqui com pouco nós estaremos em Parintins. É motivo de alegria, eu acredito que todo mundo se sente feliz quando se trata de uma festa espiritual em uma comunidade. Para mim é uma grande alegria. Mas falta coragem para reagir. Até o que é chamado fica ali parado, não quer decidir. O tempo cada vez passando, vai e vem os anos e não voltam mais. E se vai a mocidade, chega a idade e você não vai. Para ir ao estrangeiro, precisa dinheiro para se manter. Muitos têm se deslocado, não preocupados em sobreviver. Mas quando bate a saudade da terra querida que te viu nascer, chora, porém não desiste. Uma demonstração da nossa homenagem, a nossa honra, o nosso respeito. Bem, neste momento, são 9 horas da manhã, estamos ainda aqui na comunidade do repartimento, onde está dando-se a abertura a um ato cerimonial de inauguração da hospedagem Pastor Levi Monteiro. Então, neste momento, vocês podem observar, estamos aqui reunidos com muitos irmãos e o ato já está sendo relatado pelo pastor Francisney, que é o pastor aqui do campo do repartimento Rio Maró. É a atitude deste amor de Deus para com a nossa vida. Então, eu vou perguntar por uma questão de perguntar. Mas dos que estão aqui, eu gostaria até que vocês saíssem dali de dentro. Isso aí não é mais. Vocês estão junto comigo para honrar o pastor, se é verdade, levante a mão aí e dê glória a Deus. Tá, então, é isso aí, pastor Levi. Nosso agradecimento ao Senhor. A Bíblia diz: é quem honra, honra, né? Inclusive, isso aqui nós também sentamos com o pastor Jairo
não foi assim também. Nós fomos, sentamos, conversamos com ele. Ele foi um daqueles que assinou embaixo, disse que estava correto fazer dessa maneira. Então, essa é a nossa gratidão, sempre que alguém chegar aqui, todo pastor que chegar aqui vai saber que para que isto funcionasse como campo, Deus teve que usar um ouvido e um coração, e este é o seu. Então que Deus te abençoe. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para Deus em relação ao pastor Levi. Quem pode dar uma salva de palmas? Muito bem, tem algum membro da igreja, algum irmão que queira vir aqui dar uma palavra? Eu vou pedir logo ao irmão Raimundo. Nós juntos, nós se alegrarmos, como disse Tiago, né? Alegrai-vos porque se alegram e chorai-vos porque choram. Hoje o mundo ele chora de tristeza, de horror, mas o crente ele chora de alegria porque tem a certeza no céu de uma salvação que o mundo ele não espera, o mundo não conhece, né? O mundo ele não sabe, o mundo ele odeia, o mundo ele não quer, aleluia. Mas os crentes, servos de Deus, aquele que persevera até o fim, ele será salvo, né, irmão? Brilha em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, tudo venecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu da cruz. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu da cruz. Tu precisa de Jesus. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 7. Pedi para o pastor segurar para mim aqui. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7, diz assim: E aconteceu que naqueles dias que saía um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito por Cirênio, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subia da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura. Até aqui, irmãos, está uma maravilha este relato bíblico, porque estava se cumprindo aqui a profecia da parte do Senhor, que dizia que o Messias nasceria em Belém. E como eles moravam em Nazaré, eles moravam distante de Belém, Deus moveu o coração, dado policiais, pessoas que vêm fazer demarcação de terra, e quando chegam aqui não vai ficar fora não, pode colocar a sua rede, porque na casa do Senhor nós temos hospedagem. Amém? Na casa do Senhor há lugar para descansar. Amém? Tem gente que diz que o nosso descanso não é aqui. Aquilo não está falando que nós não temos que descansar, tirar um momento para descansar o nosso corpo físico. Então é muito maravilhoso, o pastor está de parabéns por esta iniciativa, que outros pastores próximos daqui dessa região possam ter também a mesma visão.
de fazer o que você fez aqui, coisa de primeira, e fico muito honrado aqui, falando pelo Ministério lá de Santarém, pela homenagem que você faz a um dos nossos pastores ali, daqueles obreiros ali de Santarém. Que Deus com certeza vai abençoar o que você faz hoje. Muitos irão fazer com você mais na frente. Amém? Eu estou muito feliz nesta manhã por esta inauguração deste dormitório, né? Dessa hospedagem, onde o povo de Deus, muitos que chegarão aqui, poderão encontrar um abrigo e descansar, né? A palavra de Deus nos diz, o pastor já até citou, em Hebreus 13:2 diz que nós não devemos nos esquecer da hospitalidade, porque por ela muitos não sabendo hospedaram anjos. Então, meus amados irmãos, eu estou muito feliz com Deus, tá? Por essa homenagem. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito surpreso em chegar aqui na quarta-feira de manhã e ver meu nome gravado aqui nesse lugar, viu, pastor? Quero agradecer ao pastor, a igreja, tá? Eu creio que essa ideia deve ter saído do pastor, não sei de onde, mas eu creio que ele abraçou. Se ele dissesse que não, com certeza não sairia, né? Porque ele é o pastor da igreja, apesar de que está ligado a Santarém, mas como ele mesmo pôde perceber, que a gente dá toda a liberdade aos pastores que estão ligados aos nossos campos missionários, para que eles possam fazer a obra de Deus com alegria, sem ter que muitas vezes estar submisso, tá? É claro que tem muitas coisas que dependem da gente e nem sempre nós atendemos às reivindicações, não é porque não queiramos, mas porque as necessidades são muito grandes. Dizendo aos nossos irmãos que nós temos 22 missionários e demanda uma certa quantia, como esse, né? Um local que é da igreja, mas podemos dizer que é público. Então, para a glória do nome do Senhor Jesus, toda glória seja dada a Ele. Quero dizer aos irmãos que cada trabalho que a gente faz, que nós fazemos, eu jamais penso em receber alguma recompensa, ou em receber alguma homenagem, ou até em ser lembrado. A gente faz por amor à obra de Deus. Mas Deus sempre recompensa e Deus sempre nos surpreende. Eu quero dizer aos irmãos que Deus tem me dado alguns privilégios, e vou só dar um testemunho para você entender que muitas vezes você faz alguma coisa para Deus e você pensa até que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Quando eu era dirigente de uma congregação ali em Santarém, em 1997, eu tinha um carro, um carrinho, uma picapezinha. Então eu pegava aquele carro e colocava um motor de luz nele, muito pesado o motor de luz, e eu ia para as colônias dirigir culto. Às vezes eu ia só, às vezes eu levava alguém comigo, e eu sempre gostei de fazer isso. Eu ia para aquela região ali entrando no Mararu para dentro, nome é Miritituba ali, um local assim de quilombo, e ali a gente pregava a palavra de Deus. E a gente começou um trabalho ali. Depois o Mararu se tornou campo, nós passamos o trabalho e a gente deu continuidade. Hoje tem uma congregação ali. E os anos se passaram, 9 anos depois, Deus me deu o privilégio de fazer uma viagem internacional. Nós fomos para a África em 2006, olhar o trabalho de Deus ali e começar a fazer missões naquele continente. E quando eu estava no avião, atravessando o Oceano Atlântico, eu me sentia assim muito... Eu comecei a perguntar para Deus por que eu estava ali naquele local e por que não era outra pessoa, por que eu estava tendo aquele privilégio. Haja visto que eu sempre achei que o trabalho, eu sempre me cobro muito pelo trabalho, eu sempre acho que está pouco, assim, o que eu estou fazendo, não o que os irmãos estão fazendo. Eu sempre me cobro muito, às vezes eu perco até o sono. Esses dias eu estava até falando para os irmãos, para o Júnior, não sei se ele lembra, mas eu fui acometido por uma tristeza muito profunda, e talvez essa tristeza seja em sentir que eu não estou fazendo nada para Deus. E eu estava ali naquele avião, atravessando, como já falamos, o Oceano Atlântico, e eu perguntando para Deus: Senhor, por que eu estou aqui e não outra pessoa? Por que tu não enviaste outro? Quantos outros têm mais capacitado? Quantos outros têm com mais disponibilidade? Quantos outros até fizeram mais a obra para ti do que eu? E o Senhor me deu esse privilégio. E nesta hora, amados, como se Deus colocasse um filme na minha mente daqueles trabalhos que eu fiz ali naquela pequena comunidade chamada Miritituba. De todas as vezes que nós nos dirigimos para ali, colocando muita força para colocar o motor de luz dentro da caçambinha da caminhonete,
E Deus me mostrou aquilo ali. Então eu peguei aquilo não como recompensa daquilo que foi feito, mas como Deus honra. Deus tem prazer em nos honrar. É verdade? Então Deus honra. Quantas vezes nós nos dirigimos para cá, a primeira pessoa que eu conversei aqui nesse lugar, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, foi o irmão, eu creio que foi o irmão Silvano. O irmão Silvano estava ali na beira com algumas outras pessoas, e eu perguntei como fazer para chegar lá no Porto Rico. Eu estava junto com o pastor Rivelino, o pastor Gessé e um outro irmão, e eles disseram, olha, alguém vai levar, e foi o irmão, quero inclusive aqui agradecer a Deus pela vida dele, o irmão Raimundo não, o irmão Francisco, né? Que o Senhor já o levou, já tomou para si. Então o irmão Francisco foi nos levar até ali ao Porto Rico. Eu lembro-me muito bem que chegamos lá, os irmãos estavam despelando lá uns 3 pouco do mato, né? Eu não me lembro bem quem eram, né? Mas um deles eu creio que era o José Zezinho, né? Que ele já está morando lá na cidade, lá no Cipual. Então eu fiquei muito alegre ali com os irmãos, e foi uma visita muito rápida. Foi uma visita assim eu creio que nós não passamos meia hora, pastor. É sempre nesse corre-corre, a gente está sempre correndo. Não passamos meia hora ali, mas foi o suficiente para nós vermos a necessidade desse lugar. E retornamos, levamos o relatório para o pastor Nivaldo, e o pastor Nivaldo disse, olha, nós vamos resolver isso aí. E fomos depois, pegamos uma lancha, viemos até a comunidade de São Pedro, ali conversamos com o pastor Eric, que era o pastor dessa grande área aqui, e o pastor Eric disse, não pastor, vocês podem ficar à vontade, podem assumir, porque eu não tenho condições de dar assistência lá para os irmãos. Quem já é servo de Deus, continue servindo a Deus com fidelidade. Continue servindo a Deus, deixando o pecado. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, diz, nós que estamos cercados, rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que estava proposto, desprezou a ignomínia ou a afronta, dando a sua vida por nós na cruz. Então, meus queridos irmãos, um dia nós veremos esse nosso Senhor Jesus, como nos disse o apóstolo Paulo quando ele escreve a Tito, no capítulo 2 e no versículo 14, ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por nós, para nos separar um povo seu zeloso e de boas obras. Deus vai recompensá-los por tudo. Às vezes a gente passa por certos momentos, difíceis. Quero dizer para os irmãos que esse ano tem sido, em particular, um ano de muita tribulação de Deus, né? A gente tem um jargão no nosso meio que a gente diz o seguinte, que a glória do Senhor, mais a alegria nossa, né? Então, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, que Deus abençoe vocês, abençoe o pastor da igreja, e eu quero dizer ao pastor, eu já falei para ele, mas eu quero publicamente dizer também, da alegria de ver essa estrutura que foi feita aqui tão rapidamente, a escada ali, né? Também já tem outra que tem a escada. Então isso beneficia não só a igreja, mas a comunidade. Um local como esse beneficia a todos. As congregações que foram inauguradas, uma ontem, a outra será hoje. Então isso glorifica o nome do Senhor. Então nós não sabemos quanto tempo o pastor Francisney irá ficar aqui, mas uma coisa é certa, a marca dele ficou aqui nesse lugar. Não é verdade, irmãos? Ficou com certeza, e a Bíblia diz, meus amados irmãos, que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Muito bem, estamos aqui com o pastor Francisney, ainda no campo do Rio Maró, repartimento, onde foi inaugurado a hospedagem Pastor Levi Monteiro. Pastor Francisney, o que levou o senhor a fazer esta homenagem ao vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus em Santarém? O motivo maior para nós foi que Deus, ele
procura homens para falar. E o pastor Levi foi o homem que Deus encontrou, o coração que o Senhor achou para tocar nele e socorrer o povo do Maró. Se não fosse através da sensibilidade do pastor Levi, que juntamente com a igreja de Santarém, lembrando aqui o pastor Nivaldo e agora o nosso pastor Jaime Pires, este Maró não teria tanto envolvimento espiritual como está tendo agora. Então o pastor Levi é um companheiro, é um amigo, é uma mão amiga e nós nos sentimos muito felizes com o apoio dele. E isso aqui é pouco, seria bom se tivéssemos mais condições em homenagear este homem que tem sido para nós muito importante na vida da igreja do campo do Rio Maró. Pastor Levi Monteiro, secretário de Missões em Santarém, vice-presidente da Assembleia de Deus também em Santarém. Como o senhor se sente com esta homenagem feita aqui pelo campo do repartimento Rio Maró? Eu realmente estou surpreso com essa homenagem ao chegarmos aqui na quarta-feira, que quando eu avistei aqui essa hospedagem com essa homenagem, com meu nome, eu fiquei muito feliz. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós transmitimos toda essa honra e essa glória ao Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é quem pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, que é o Pai das luzes, onde não há dúvida nem sombra de variação. Então eu fico muito feliz com a lembrança que os nossos irmãos tiveram, né? Mas toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande glorificar o nome do Senhor neste momento. Queremos ler a palavra do Senhor convosco no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, que é bem conhecido, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhamos Deus de várias formas. Muitos têm maneiras de olhar a Deus como aquele que tudo suporta, aquele que aceita de tudo, aquele que não está se importando com nada nesta vida, ou aquele que não liga para aquele que sofre, para o aflito. Alguns chegam até a culpar a Deus pela miséria que o mundo sofre. Mas se nós olharmos, na verdade, com o olhar de pessoas que observam bem, nós vamos ver que na simplicidade de Deus, Ele tem buscado o homem de todas as maneiras. Mas não há maneira mais linda encontrada do que o amor. A Bíblia diz que Deus amou ao homem. E este amor fez com que Deus viesse ao encontro deste homem. Ele não somente o criou, Ele também o acompanhou durante sua história. Ele o acompanha durante toda a sua vida, até mesmo na gestação, quando ainda está sendo entretecido dentro do útero de sua mãe. Este homem já está sendo olhado por Deus. E durante sua vida, Deus o acompanha, levando cada dia em sonhos, para que ele possa pensar na sua vida, refletir a sua vida e quem sabe até procurar viver a sua vida de uma maneira melhor. Porém, isso tudo é bom, mas o que é mais lindo em Deus é que este amor dele não para apenas nele levar o homem a ter uma vida boa, mas ele quer levar o homem a estar com ele para sempre. E para estar com ele, Deus teve que ter um amor muito grande, capaz de superar todo o pecado, toda a malícia, toda a prostituição, toda a idolatria, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, tudo aquilo que faz Deus ficar triste com o homem, Deus teve que superar no amor. E eu acho lindo Deus procurar o homem, mesmo este homem muitas das vezes lhe virar as costas. Nesta oportunidade, eu gostaria que você que nos está ouvindo possa abrir seu coração e entregar a sua vida a este amor de Deus. Com certeza o amor de Deus transformará você, mudará o rumo da sua vida, mas a finalidade final vai levar você ao céu, ao encontro do Senhor, porque é lá que Ele quer você.
Você aqui na terra vai fazer muitas coisas boas, mas brevemente o Senhor virá buscar aquele a quem Ele amou. E quem também amou a Deus, a quem abriu o seu coração, entregou os seus caminhos na mão do Senhor, como diz a Bíblia, entrega teu caminho a Deus e Ele tudo fará. Então, se você entregar hoje, neste momento, onde você estiver, entregue seu caminho ao Senhor, entregue seu coração para que seja derramado dentro dele o amor simples de Deus. É simples, mas ao mesmo tempo triunfante. É simples, mas ao mesmo tempo transformador. É simples, mas ao mesmo tempo capaz de libertar a pessoa. Então este amor possa viver dentro de você e mudar o rumo da sua vida. Creia no Senhor Jesus, receba-o agora, porque Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Meu amigo, neste momento nós estaremos orando, mas gostaríamos de orar por você, por uma decisão sua. Uma decisão esta que possa levar você a deixar Deus dominar sua vida, dirigir sua vida, fazer de você uma nova pessoa, uma pessoa dirigida por Deus. Oremos agora e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é muito precioso estar, Senhor, orando agora com esta pessoa, porque o Senhor ama essa pessoa, Senhor. Vai até o encontro de sua vida. Faz com que ela possa ter vigor, ter força. Faz com que ela possa, Senhor, ter agora mais e mais a sua vida disposta para Ti. E tudo que está prendendo, tudo que está aprisionando, tudo que está, Senhor, machucando esta vida, que o Senhor possa sarar agora pelo poder que há em Ti. Tirar dela, Senhor, aquilo que atrapalha, aquilo que a impede de servir a Ti de coração. Pai, eu oro porque creio no poder, creio na Tua autoridade para destruir tudo aquilo que impede a vitória do homem. Pai, te adoro, te glorifico pelo grande amor de Teu Filho, pela vinda do Teu Filho, pelo grande envolvimento dele conosco, Senhor. Assim te glorifico de todo o meu coração, Pai, em o nome de Jesus. Amém. A idade e você não vai. Para ir ao estrangeiro precisa dinheiro para se manter. Muitos têm se deslocado, não preocupados em sobreviver. Mas quando bate a saudade da terra querida que te viu nascer, chora, porém não desiste, porque vê o seu trabalho florescer. Missões, missões, desejo missionário, nasceste no Calvário e está dentro de mim. Missões, queima meu coração, direi assim então, eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, meus amigos, eu tenho o prazer de cumprimentar-lhes com a doce, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui às margens do Rio Maró, numa região bem distante da cidade de Santarém. Estamos fazendo um trabalho de evangelização, um trabalho de inauguração aqui do templo, de um templo em uma comunidade chamada Comunidade de Parintins. Aqui em toda essa região, para a glória de Deus, já existem 5 congregações, incluindo o Templo Central, que fica a mais ou menos 2h30 de viagem daqui de onde nós estamos. E ali temos casa pastoral e temos um grande trabalho para o Senhor nosso Deus. E esses dias desta viagem, você inclusive irá assistir em outros programas,
algumas imagens desta viagem. Nesse dia nós temos pensado muito naquilo que o Senhor Jesus nos diz em Marcos capítulo 16 e o versículo 15, onde ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos em uma região bem, poderíamos dizer assim, inóspita, uma região distante, uma região de difícil acesso. Mas aqui existem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos até aqui pregando este evangelho, o evangelho de salvação. O evangelho, ele é boas notícias, boas novas. Muitas pessoas desta região já tiveram a sua vida alcançada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles já foram, meus queridos irmãos, já foram evangelizados e muitas dessas pessoas ouviram o apelo de Cristo e aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas tiveram suas vidas transformadas. Conhecemos pessoas aqui na região que viviam na bebedeira, viviam alcoolizados, e essas pessoas encontraram a liberdade que há em Cristo Jesus. Nós já temos nesta região, eu creio que mais de 200 crentes, entre membros e congregados, pessoas que servem ao Senhor, pessoas que tiveram verdadeiramente a sua vida transformada, não só espiritualmente, mas até socialmente. Estivemos em uma comunidade onde fizemos uma inauguração, uma comunidade Mariazinha, e foi nos dado o testemunho que até o local ali mudou depois que nós chegamos ali para evangelizar. Quase todas as pessoas dessa comunidade aceitaram Jesus como Salvador. E ali houve uma certa mudança ali, as pessoas mudaram para melhor e até o aspecto físico da comunidade melhorou bem para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, é obedecer a palavra de Deus. Eu quero dar uma palavra a você, meu amigo, você que está me ouvindo. O Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo disse que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vivemos em um país de uma cultura cristã, mas infelizmente as pessoas continuam vivendo mergulhadas no pecado, continuam vivendo dessa forma porque eles não têm certeza naquilo que creem, não têm certeza da vida eterna, não têm certeza de salvação. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, ele veio para nos dar a vida e vida em abundância. E esta vida Jesus quer dar a você também, meu querido amigo, para que você possa recebê-lo e você possa crer e verdadeiramente ser abençoado em teu viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, eu tenho o prazer de cumprimentá-los com a doce e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos em uma viagem missionária e eu quero dar uma palavra a todos os missionários mantenedores da Secretaria de Missões e Evangelismo da Assembleia de Deus em Santarém. Nós estamos em uma região aqui do Rio Maró, bem distante de Santarém. Para os irmãos terem uma ideia, até convido, quem quiser conhecer essa região. O barco sai todas as quarta-feiras ali de frente do Mercadão 2000, e ele sai na quarta-feira e ele chega sempre aqui nessa região, lá por volta de 11 horas da noite, 9 horas da noite, do dia seguinte, da quinta-feira. Então você pode vir conhecer aquilo que nós estamos falando. Mas se você não puder vir aqui, nós estamos aqui em um grande trabalho para Deus. Para chegar aqui não é fácil. Tem o barco, mas também a gente pode chegar de moto ou de carro, como nós fizemos nessa viagem. Uma viagem muito dificultosa, mas graças a Deus, Deus nos trouxe. Agora, o que nos chama a atenção, principalmente eu quero falar a você que é missionário mantenedor. Para a glória de Deus, as nossas congregações aqui deste lugar estão todas cheias de crentes, de pessoas salvas na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vale a pena você continuar investindo em missões, você continuar nos ajudando, porque uma viagem como essa, às vezes você não pode vir, mas a gente vem, e uma viagem como essa há uma soma muito grande de dinheiro que é gasta, e porque tudo é caro, tudo é difícil, mas também a manutenção dos missionários, a manutenção das igrejas, das próprias congregações, a construção de igrejas em toda a nossa região. Eu quero dizer que nós temos hoje 28 missionários, tanto aqui no nosso município, como aquele que está no Piauí, na Bolívia e também na África.
E aqui na nossa região, para a glória de Deus, já construímos 28 templos e congregações. Então, meu querido irmão, meu amigo, é um privilégio nós servirmos ao Senhor, a um Deus tão poderoso. E você pode também, você que é contribuinte, você que é missionário mantenedor, eu quero dar uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida, para que você possa continuar nos ajudando, para que possamos continuar ajudando outras pessoas. E nós ajudamos, não é só na parte espiritual, mas também ajudamos socialmente. Esse campo aqui, ele conta com um barco que foi construído pela Secretaria de Missões. Esse barco ainda não está concluído, mas já está servindo aos irmãos. Já andamos aqui nesse barco, o barco com muitas pessoas servindo ao Senhor, e isso nos alegra, e você pode continuar sendo abençoado por Deus e contribuindo. E você que ainda não contribui, eu quero convidá-lo a ser um contribuinte, a ser um missionário mantenedor. Quero convidá-lo também a que conheça os nossos campos missionários. Nós temos diversos campos. Nós temos campo missionário a apenas 2h30 de Santarém, como é o caso do Igarapé do Costa, do Ituqui. Nós temos Arapixuna também, é mais ou menos esse período de tempo. Nós temos Anumã, que são um pouco mais longe, 4 horas de viagem, e outros campos aí da região de terra. Então, meus queridos, nós todos unidos podemos ganhar muito mais almas para o Senhor nosso Deus. E agora o nosso objetivo é ir mais além. Nos países da janela 10x40, principalmente na Indonésia, estaremos enviando missionários para evangelizar aquele país muçulmano, mas com a glória de Deus nós iremos conquistar aquela nação para o Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Meu muito obrigado a todos os missionários mantenedores, a todos aqueles que oram por missões. Que Deus abençoe a tua vida. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha em lutar. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Amém? Então, meus amados irmãos, esta casa é uma casa simples, mas é uma casa dedicada ao Senhor nosso Deus. Ela será consagrada ao culto, ela será consagrada à oração. Nós sabemos que nosso Deus, ele é onisciente, e em qualquer lugar ele ouve as nossas orações. A mensagem do Evangelho, ela é pronunciada de forma simples, mas de forma que as pessoas possam entender. Mesmo os mais indoutos ou os menos, as pessoas que tiveram menos acesso à educação e à leitura, a palavra de Deus ela é tão simples que qualquer pessoa pode ler. A Bíblia diz, aliás, qualquer pessoa pode entender. A palavra de Deus diz que o caminho do céu, ele é tão simples, ele é tão fácil que até os loucos poderão andar por ele. O problema é que muitas vezes nós, homens, não queremos andar no caminho que leva ao céu. E o caminho que leva ao céu é muito fácil. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus queridos irmãos, vocês trabalharam por essa casa de oração, então zelem dela, não cometam nada dentro dela que venha denegrir a imagem dos cristãos, dos servos de Deus, ou que venha de alguma forma escandalizar os pequeninos ou aqueles que não têm conhecimento de Deus. Esse lugar será um lugar onde pode haver a paz e a harmonia. Vocês têm que zelar, nunca deixar ficar tudo sujo, todo feio.
Às vezes nós vemos lugares por aí onde tem casas de orações, mas o mato está adentrando, está sujando, está ficando feio. Não faça assim na casa de Deus, porque apesar de toda essa simplicidade, isso aqui reflete a glória do Deus, do nosso Deus. Uma determinada vez estive conversando com um cidadão que representava mais ou menos o rei daquele lugar, e ele não falava a nossa língua, e na sua língua ele pediu que se construísse naquele lugar uma casa de oração onde pudesse representar a glória do nosso Deus. Hoje existe lá uma casa de oração, como o irmão Raimundo se reportou ontem, toda coberta de palha não, capim, e todos os anos no inverno aquela casa ela cai, porque eles não têm condições de ter madeira, eles não têm condição de ter cimento, eles não têm condição de construir, mas mesmo dentro da simplicidade daquele lugar, eles constroem e vem o inverno, derruba, e eles constroem novamente, e vem o inverno, derruba, e assim eles estão fazendo ano após anos, mas naquele lugar, com toda aquela simplicidade, com toda aquela falta de estrutura, com toda aquela poeira, com todo aquele barro, ali a gente sente a presença de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus deu um lugar para vocês, um lugar bonitinho, aprazível, recursos daqui da nossa própria natureza, da nossa Amazônia, que é tão rica e tão maravilhosa, e vocês foram na mata, tiraram a madeira e construíram esta casa de oração. É esforço de vocês, do pastor da igreja, o pastor Francisnei, o pastor que antecedeu, pastor Juarez Almeida, e todos vocês fizeram esse trabalho, isso glorifica e exalta o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Então nós agradecemos a todos que fizeram esse trabalho. As pessoas ao descerem este rio, mesmo quem não conheça o Senhor Jesus Cristo, quem não tem intimidade com Deus, ao descerem, isso aqui é um testemunho que existe um Deus no céu e que é todo poderoso. E mesmo que essa pessoa ao descer esse rio, ou ao subir esse rio, e ver esta casa de oração aqui, mesmo que ele não se converta, mas um dia, o simples fato dele ver esta casa, vai testemunhar a favor de que Deus se manifestou a ele, porque o Senhor nos diz lá em Deuteronômio, o Senhor diz: eis que tomo hoje o céu e a terra como testemunha perante mim e vós, como vos tenho proposto a bênção e a vida, a morte ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então, meus queridos, o simples fato desta igreja aqui, ela testemunha de que tem cristão nesse lugar e de que tem pessoas aqui que buscam a Deus e que as pessoas podem encontrar a salvação através de Cristo Jesus. Nós iremos nesse momento orar ao Senhor e depois desta oração iremos adentrar. Quero que o pastor convide seus obreiros para fazer a abertura simbólica aqui desta porta. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Senhor da glória, estamos na Tua presença, Pai. Nós Te louvamos, meu Deus, porque conforme nós lemos aqui na Tua palavra, o Senhor diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tu és o dono de tudo, Pai. Meu Deus querido, e a Tua palavra nos disse também que a glória desta casa será maior do que da primeira casa. Assim também faça na nossa vida, porque nós somos uma casa, Senhor, aonde o Senhor habita. Meu Deus querido, a nossa vida anterior, antes de Te conhecermos, havia nela, Senhor Deus, a nossa própria vida, mas agora temos a Tua vida, e que a Tua glória possa brilhar em nós, Senhor da glória, e assim, meu Deus, também nesta casa possa ser glorificado o Teu nome, Pai, e a Tua glória ser transmitida a outras pessoas, meu Senhor. Pai bendito, abençoa todos aqueles que contribuíram, aqueles que ajudaram. Abençoa, Senhor Deus, esta comunidade, que seja abençoada e possa prosperar em Ti, Senhor. Que cada membro da comunidade possa ter a bênção do Deus de Israel. Pai Celestial, também o pastor desta igreja, que está nesse rio fazendo a Tua obra, recompensa Teu filho com as bênçãos dos céus, e a sua esposa também, e aos demais irmãos daqui desse lugar, que possam ser abençoados por Ti, e que a paz e que a prosperidade possa alcançá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, continua conosco, meu Deus, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus amados, com a abertura dessa porta, e eu estou aqui representando a nossa convenção,
e também representando a nossa Secretaria de Missões, que é a responsável por essas obras aqui na região ribeirinha, nós declaramos inaugurada esta casa em nome do Senhor Jesus. Amém. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir teu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exaltando no Consolador. Glória de Deus, tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Ser o imenso amor, deixa as trevas e vem para a luz. Já não temos tempo de ser o imenso amor. Aleluia! Glória a Deus! Me salvar, sempre és onde sou sermos quase a perder. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. No céu está, foi-me que salvar. O Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Aleluia. Quero deixar aqui para os amados 2 versículos da palavra de Deus. Você pode marcar também na sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo, aleluia, 28, e o versículo de número 13, que diz assim: e o Senhor, aleluia, te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Louvado seja Deus. Que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda. Se abriu e eles passaram em pé, com pés enxutos pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho é uma realidade espiritual que precisa ser compreendida por todos nós. Mar Vermelho fala de transformação, de novo nascimento, de entrega da vida a Deus, acreditando que Ele é poderoso para nos dar libertação. Aleluia! Põe as mãos para cá agora e vamos fazer. Olhar atrai a nossa visão, mas agora em nome de Jesus Cristo, eles já estão caminhando em direção de Canaã espiritual. E eu não aceito, meu Deus, que eles retrocedam. Eu não aceito que eles voltem ao Egito. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a fúria de Satanás contra a vida deles. Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu profetizo sobre a vida do americano e dos demais que vieram com ele. A prosperidade, eu profetizo sobre a tua vida, bens materiais, em nome de Jesus. O espiritual tu já recebeste e o Senhor te promete, e assim Ele fará. Meu Deus
Jerusalém, há quase 2000 anos atrás, aconteceu uma cerimônia como essa. Né? A igreja cresceu e os apóstolos eles não deram mais conta de fazer sozinho a obra. Havia uma certa murmuração, porque as mulheres estrangeiras elas estavam sendo discriminadas na hora do partir do pão, na hora de servir a mesa. E os apóstolos não estavam dando conta só. 7 vezes, né? O número. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Enquanto os apóstolos dobro, ou seja, aquela pessoa que fala uma coisa agora depois está falando diferente, não sustenta a palavra, não dados ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também que esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte agora para as esposas, todas vocês. Da mesma sorte, ou seja, tudo que foi dito para os presbíteros e diáconos, agora também aplica-se às mulheres um pouquinho mais do seguinte: as mulheres sejam honestas, não maldizentes, ou seja, não faladoras. É porque eu acho até interessante que ele não falou como não ser maldizente, não falou para a mulher, né? Só que a mulher fala muito, né? Mas nesse caso aqui do maldizente, é aquela que reclama de tudo, de todos e ainda fala mal dos outros, tá? Então diz que ela não deve ser assim, tá? Sejam honestas, sóbrias e fiéis em tudo. Amém? Então esse também é o dever das mulheres. As mulheres, indefinidamente, vocês estão dispostos a submeter-se a essas condições de obediência à palavra de Deus, desse chamado, porque a sequência da leitura diz que aqueles que forem, aqueles que desempenharem bem o seu papel, alcançarão para si maior honra. E nisso aí, além de ser honrado, quem sabe de uma chamada para o ministério. Tem muitos pastores na nossa convenção, irmã Aldneia, que foram pessoas que saíram do interior. Eram pessoas que moravam lá na beira do rio, conforme está. Depois vocês veem lá em Atos, aliás, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vocês estão dispostos? Sim? Amém? As esposas também estão dispostas a ajudar o esposo de vocês. Um dia que ficou preciso chegar um pouco mais atrasado, porque ele ficou na igreja ajudando o pastor, fechando uma porta, limpando o templo. Terem paciência, não só paciência, mas também pegar patente, né? As irmãs estão dispostas? Sim? Deus abençoe. A igreja também estão dispostas a aceitar esses amados servos de Deus. Aqui temos os nossos irmão Antônio Ibiriba e irmão Antônio Fernandes, como sendo separados ao diaconato. E os irmãos Ademar Fernandes e Cid Clay sendo consagrados ao presbitério. A igreja concorda, se é verdade, diga amém. Amém. A igreja também autoriza o nosso irmão Raimundo da Silva a ser evangelista local dessa igreja. Se é verdade, diga amém. Amém. Então, nosso irmão, a partir de hoje, quem quiser chamá-lo de evangelista, pode chamá-lo, porque é isso que vai ser aqui na igreja. Bom? Então, meus amados irmãos, meu Deus, eu te apresento, Pai Celeste, os teus filhos, que neste momento, Senhor da Glória, estão aqui para serem apresentados à tua igreja, separados, consagrados, Senhor Deus, para fazer a tua obra. Meu Pai Celestial, o irmão Antônio Biriba, o irmão Antônio Fernandes, para ser diácono da tua igreja, Pai Celeste. Também, meu Senhor, irmão Ademar, e o irmão Cid Clay, meu Senhor da Glória, para o presbitério, santo presbitério da tua igreja, Senhor da Glória. O nosso irmão Raimundo, para o evangelista local. Deus, eu te apresento os teus filhos agora, Pai, para que eles possam receber de ti porção do teu Espírito Santo. Meu Deus, que sejam renovados em fé, em força e em coragem, para que eles possam, Deus querido Santo, serem abençoados por ti, Pai Celestial, e fazerem uma grande obra para ti nessa região e neste lugar. Que nós possamos, meu Senhor da Glória, ouvir ainda falar dos teus filhos quando eles irão fazer uma grande obra para ti. Que eles estejam ao lado do seu pastor, Senhor.
pastor, ao lado da tua igreja, Pai, para fazer a tua obra, Pai amado, e serem, Senhor Deus, grandemente usados como vasos de honra da tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Vou pra onde Deus mandar, seja aqui ou seja lá.
muito além das fronteiras. Nas planícies, nos valados, nas florestas ou cidades, em montanhas altaneiras. Não importa onde for, onde Deus mandar eu vou, pronto pra fazer missões. Na missão de dar a vida, resgatar almas perdidas, missionários de Deus, pra fazer missões. Primeiro passo é ser escolhido, mandado por Deus, se despojar da velha natureza com os caprichos seus, sempre dizer: envia-me, Senhor, aonde quer que eu vá. Não se preocupe, mesmo sabendo que precisa de recursos financeiros, se Deus te manda e te dá condições pra ir ao mundo inteiro, ganhar as almas, transmitir a graça como mensageiro. Vai chorando, vai gemendo, vai sentindo aquela falta dos queridos que ficaram, e o tempo vai passando, a saudade aumentando, só lembranças lhe restarão. Você diz: não vou pra lá, só se for outro lugar, lá é muito perigoso. Você não irá sozinho, Deus irá no seu caminho, será muito glorioso pra fazer missões. Primeiro passo é ser escolhido, mandado por Deus, se despojar da velha natureza com os caprichos seus, sempre dizer: envia-me, Senhor, aonde quer que eu vá. Não se preocupe, mesmo sabendo que precisa de recursos financeiros, se Deus te manda, te dá condições pra ir ao mundo inteiro, ganhar as almas, transmitir a graça como mensageiro. O primeiro missionário desceu lá da sua glória, veio pra fazer missões, com seu grande amor profundo, Jesus Salvador do mundo, o perfeito Gideão, morreu para nos salvar, ressuscitou, foi coroado lá na glória por seu Pai. Nos envia a pregar, vamos, vamos, missionários, Jesus vai nos coroar pra fazer missões. Primeiro passo é ser escolhido, mandado por Deus, se despojar da velha natureza com os caprichos seus, sempre dizer: envia-me, Senhor, aonde quer que eu vá. Não se preocupe, mesmo sabendo que precisa de recursos financeiros, se Deus te manda e te dá condições pra ir ao mundo inteiro, ganhar as almas, transmitir a graça como mensageiro. É hora de se despertar quem estiver dormindo, pra ouvir o gemido em meio ao clamor de milhões. É hora de se preocupar com as almas carentes,
está te chamando, chorando a falta de amor em sua alma ferida, dizer que nem tudo acabou, ainda resta esperança, mostrar pra quem está morrendo a fonte da vida. Não temas, meu filho querido, e não se apavore. Eu sempre estarei do teu lado, eu não te esqueci. Somente um pouco